No domingo passado, o pastor esteve falando em Atos 2, onde aconteceu aquele ocorrido muito conhecido, que foi numa festa, no dia de Pentecoste, conhecido, né? E o pastor, na semana passada, ele falou sobre o tempo, em cima desse texto. Falou que Deus escolheu naquele tempo, né? E esse tempo foi durante essa festa. E o texto lá, que ele acabou lendo, diz que muitas pessoas estavam ali reunidos, e tinha pessoas de vários lugares, e ali com a ação do Espírito Santo, todos pasmavam que todos conseguiam falar em uma só língua. E é interessante que o pastor falou de tempo, e esse tempo foi apropriado porque Deus tinha um propósito. E hoje eu vou continuar nesse capítulo falando sobre o propósito daquela ação do Espírito Santo. E só para mais explicar um pouco o contexto, como o pastor já falou na semana passada, todos estavam reunidos ali naquela festa, pessoas de vários lugares, e teve aquela ação do Espírito Santo, e eles viam como que línguas de fogo, e todos conseguiam entender o idioma que estava sendo falado. E o texto diz que as pessoas ficavam pasmadas, falando: nossa, mas essa pessoa é da região tal, e como que nós podemos entender como se fosse a nossa própria língua nativa? E o texto finaliza dizendo que alguns diziam: eles estão embriagados. Sempre tem aqueles engraçadinhos, né? E eu vou continuar aqui a partir do versículo 14. Eu gostaria de fazer essa leitura. Peço que você acompanhe para que você entenda um pouco. Talvez a versão que você esteja tenha algumas palavras um pouco diferentes. Não se preocupe. No final você verá que tem o mesmo sentido. É só para melhor entendimento. E o texto diz assim, Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homem judeu e todos os habitantes em Jerusalém, sejam vós isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia, era 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as servas, e naqueles dias profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegar o grande e grandioso dia do Senhor. Versículo 21, preste muita atenção nesse versículo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele continua. Desculpa. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós,
Como vós mesmos bem sabeis, este homem vos foi entregue, e pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste, e mataste pelas mãos de injustos. Mas Deus o ressuscitou, solta as ânsias da morte, porque era impossível que fosse retido por ela. E porém dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de viver em esperança, porque não deixará a alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Versículo 29. Irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo para sentar sobre o seu trono. E nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. 36. Portanto, sabia com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu fiz questão de ler uma leitura um pouco longa, mas nós temos o privilégio de ver o esboço da pregação de Pedro após aquele momento. Alguns teóricos, eles dizem que esse ato foi notório igual em Gênesis 11, onde o povo só falava uma língua, e o Espírito Santo veio com um propósito, e ali confundiu-lhe as línguas, e cada um falava e ninguém mais entendia, e ali eles se dividiram. Alguns teóricos dizem que nesse ato aqui, o Espírito Santo faz o inverso, ele pega pessoas de várias línguas e age para que todos possam entender. Qual era o propósito disso tudo? De Deus ter determinado e escolhido o tempo, como o pastor Daniel falou, o local, que era ali naquela festa, porque o propósito era um só. E eu já gostaria de ler no capítulo 2, versículo 11. Acompanhe comigo, 2:11. Que diz assim, cretenses, árabes. Vamos a partir do 10. 7, melhor. Que diz assim, todos pasmavam-se e maravilhavam-se, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa,
partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeu como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Novamente, ouvimos na nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então Deus escolhe um tempo, Deus escolhe um lugar com um propósito. Naquele momento, todas as pessoas estão reunidas e ouvir esse sermão que eu li a partir do versículo 14, que foi o sermão de Pedro. Naquele momento tinha pessoas de vários lugares, mas o propósito do Espírito Santo é que o evento que havia acontecido anteriormente, que era o cumprimento da palavra, morte e ressurreição de Cristo, que já estava conhecido naquele local. Mas ali, Deus escolhe ali uma estratégia do tempo e de um local, para que mais pessoas pudessem ouvir dessa novidade, ouvir dessas boas novas. E aí o texto que eu li no versículo 11 diz que, como todos temos ouvido em nossa própria língua o falar das grandezas de Deus. Muitas pessoas utilizam esse texto, e alguns até em algumas locais, algumas denominações, utiliza de várias formas, que ali falavam línguas de anjos e que falava com Deus, mas o texto aqui tem um propósito, que todos entendam a palavra de Deus. Que todo aquele povo que estava ali reunido, que foram para uma festa, para um ritual, tivesse a oportunidade de ouvir as boas novas. Então o Espírito Santo começou a agir naquele local, naquele tempo, e com um propósito: que todos aqueles viessem ouvir dessa novidade. E aí onde está esse sermão fantástico de Pedro, que é um privilégio para cada um de nós ler. Eu digo até que é fácil pregar em Atos 2, porque já está pronto o sermão. Porque aqui ele vem e descreve desde as promessas. Ele fala: pessoal, todos estão, alguns assustados, alguns pasmos com o que está acontecendo, mas isso não é novidade. Isso já estava escrito lá no profeta Joel. E ali muitos que estavam presentes tinham conhecimento do Velho Testamento, das promessas dos profetas, e que falava lá em Joel realmente, no 2, do 28 ao 32, que fala o que realmente ele descreve aqui. E algo que chama a atenção é que ele diz: olha, já havia uma promessa que Deus ia derramar do Espírito Santo, e que todos iam poder provar desse poder do Senhor, e que todos iam ter essa oportunidade de ouvir e de entender. Eu acho bem interessante ali no profeta Joel, que ele diz: até os servos e as servas profetizarão. Imagina que nesse contexto aqui, onde Joel faz essa declaração, o agir, o mover do Espírito Santo era com os reis e os profetas. Servos e servas sequer tinham direito de participar dos rituais. Mas aqui Pedro está dizendo: olha, o que está acontecendo aqui hoje já foi uma promessa de Joel, que Deus, na sua imensa misericórdia, iria de derramar do seu Espírito Santo, como está acontecendo com várias pessoas aqui, que não fazem parte aqui do clero religioso,
Porque o Espírito Santo, ele vem para dar oportunidade para todos. E glória a Deus por esse dia, sabe por quê? Porque através desse mover, através desses que puderam ouvir das grandezas de Deus na sua própria língua nativa, nós hoje temos também essa informação. Antes que essa revelação era apenas para os cleros, apenas para profetas, hoje eu e você temos a revelação do Espírito Santo em nós, através da palavra. E aqui Pedro estava falando: olha, Deus é tão misericordioso que o seu Espírito Santo foi derramar para que eu e você e todos, até os servos que não tinham direito sequer de participar, até os servos podem receber o Espírito Santo de Deus e ter essa oportunidade de salvação. Aqui foi um propósito de Deus, salvação para todos. Então Deus, de uma forma sábia, como foi bem explicado pelo pastor, escolheu o tempo, o lugar, um público diversificado, um público que talvez estava acostumado todo ano ir ali, participar daquela festa, talvez entregar ali ofertas, mas voltava para casa vazio, porque simplesmente participava de um ato religioso. Mas naquele momento, com o agir do Espírito Santo, Pedro traz palavra de esperança. E da mesma forma, o Espírito Santo, ele traz em nós. Nós não participamos aqui apenas de um ato religioso. Nós participamos aqui de um culto a Deus, nós adoramos a Deus, o Espírito Santo age em nós, o Espírito Santo age na igreja, traz esperança, traz revelação através da palavra, nos transforma, nos enche de esperança e nós voltamos para casa transformados. Porque é isso que o Espírito Santo faz, ele traz discernimento para nós. Ainda que muitos falam, não, que ali falou a língua dos anjos. Eu não entendo às vezes essa linha que seguem. Porque na verdade, quando nós vemos na Bíblia, sempre que alguns anjos apareceu e falou com as pessoas, como chegou a Maria e diz, bendita és entre todas as mulheres, eles falam uma língua que nós entendemos. Muitos falam, eu sou pentecostal e que eu falo em língua. Eu também sou pentecostal e falo em língua. Uma língua que seja entendida, porque esse é o propósito de Deus. E é por isso que nós valorizamos muito a palavra. E nós sempre falamos, acompanhe aí. Porque é através do discernimento que é plantado em nós essa esperança. E aqui Pedro, com muita autoridade, ele fez esse discurso maravilhoso. E agora olha o resultado desse discurso. Aqui o Espírito Santo já tinha agido, já tinha trazido uma tradução, né, pastor? Um tradutor bom, para que todos entendessem. Eu me lembro de um testemunho de uma missionária, ela não está mais entre nós, mas a última vez que eu a vi, num culto, ela estava testemunhando, ela fazia missionária Vanilda, ela faleceu recentemente. Ela fazia um trabalho com os missionários, um trabalho missionário na África, com os pigmeus. E ela estava junto com uma companheira, uma amiga de ministério, uma enfermeira chamada Raquel. E elas iam aprofundar em uma aldeia que ainda não tinha muito acesso. E é interessante que nessa aldeia eles falavam espanhol. E ela levou a Raquel e falou, você fala, eu não, então você vai ser minha tradutora. Mas aconteceu que a Raquel atrasou. Elas foram em carros diferentes até um determinado ponto, depois tinha que fazer trilha para chegar nessa aldeia. A Vanilda chegou primeiro, a Raquel começou a demorar, e lá as pessoas marcam o horário e caminham quilômetros e quilômetros para chegar.
ela chegou, as mulheres já estavam todas reunidas, e a Raquel ia falar com a Vanilda sobre higiene pessoal para as mulheres. E a Raquel demorou, e ao chegar, a Vanilda estava dando uma palestra para as mulheres. A Raquel olhou e falou assim: mas você nunca falou em espanhol? E ela estava falando espanhol com as mulheres. E ela falou assim: o Espírito Santo de Deus me usou naquele momento. E eu pude falar de higiene pessoal para elas, depois falei do Evangelho, e aquelas mulheres foram transformadas. Porque Deus sempre tem um propósito. E o propósito de Deus é que eu e você entendamos esse plano de salvação. Porque é esse plano de salvação que traz esperança. É esse plano de salvação que faz nos declararmos aquilo que falamos no louvor ainda. O choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. E talvez há pessoas, talvez até que está nos assistindo, que não só uma noite, mas uma vida inteira tem chorado, uma vida inteira de sofrimento. Mas há uma oportunidade de uma alegria no amanhecer. E essa oportunidade é Jesus Cristo. Então Pedro, ele aproveita esse público e começa a ministrar. E agora, olha que coisa fantástica. Versículo 37. Após o Pedro esboçar o plano de salvação, o projeto de Deus, aí o texto diz no versículo 37, e ouvindo eles isso, aquele público que estava presente, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha que algo interessante. E é isso que o Espírito Santo faz em nós, a partir do momento que nós entendemos a palavra, a partir do momento que nós entendemos do projeto de Cristo. É o que primeiro vem no nosso coração. E agora, o que faremos? Aquele público entendeu a palavra, e houve um quebrantamento no coração deles. Houve um entendimento na mente deles, e eles falaram: e agora? O que faremos? Olha que fantástico isso. Ele ministra, fala do projeto, fala do plano salvífico, revela a situação de alguns que ali estavam, fala: olha, vocês mesmos entregou Jesus para ser crucificado, e ele morreu, mas mesmo assim ele traz salvação para ti. Que foi aquele versículo que nós lemos, que diz no versículo 21, e todos aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí eles dizem: e agora, o que faremos? Olha a instrução de Pedro: arrependei-vos, cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui Pedro continua dando instrução. Vocês entenderam o que aconteceu com Cristo, que foi para te salvar, e que se você invocar o nome do Senhor você será salvo? Entendi. E o que eu preciso fazer agora? Ele diz: arrependam-se. E aí ele continua dando instrução. Ele diz: olha, vocês precisam
se arrepender, ser batizado em nome de Jesus Cristo. Aqui ele continua dando instrução, porque não é só, ele estava falando, não é só uma emoção, mas agora vocês entenderam a palavra. Vocês estão perguntando, e agora, o que eu faço? Eu acho interessante que também, num texto lá em Lucas, João Batista, quando prega, alguns soldados também chegam e falam assim, e agora o que nós faremos? E ele diz assim, olha, haja com justiça, não dê testemunho falso, se contente com o teu salário, porque diante da palavra, diante do entendimento, diante da grandeza da palavra de Deus, não tem como nós não ter essa interrogação, e agora o que faremos? A palavra nos impacta e a nossa atitude é perguntar para o Senhor o que faremos a partir de agora. E Pedro começa a dar instrução, olha, primeira coisa, vocês têm que se arrepender. E não é só ficar nessa emoção, precisa ter mudança de vida. Vocês vão ser batizados. E o batismo, a primeira coisa que ele já traz é uma confissão pública. Simboliza morte e também ressurreição, morte e vida em Cristo. Ressuscitar em Cristo. Fala, temos que mudar então, amados irmãos. Nós ouvimos a palavra domingo após domingo. E isso precisa também causar esse impacto em nós. E agora, o que eu faço? E por muitas vezes há alguns confrontos no meu coração e às vezes na minha mente. Mas o tempo inteiro o Espírito Santo de Deus, ele traz direção. O tempo inteiro eu vou fazer algo, o Espírito Santo de Deus dá aquela cutucada e fala assim, hã? E agora, o que eu faço? Viva segundo a palavra de Deus. Viva uma nova vida em Deus. Viva uma novidade de vida no Senhor. Não adianta nós, ou as pessoas que ouviram, né, essas aqui, né, elas perguntarem agora o que faremos. Elas houve um arrependimento, diz que houve um quebrantamento no coração, e elas queriam mudar. Porque elas analisaram tudo aquilo que Pedro tinha pregado e falou assim, essa palavra impactou a minha vida. Mas Pedro diz, mas precisa de mudança. E nós temos ouvido a palavra de Deus domingo após domingo. E Deus escolheu esse tempo, esse local, com um propósito. Que você possa ouvir essa palavra, mas que venha também em você essa interrogação, e agora o que eu faço? Em algumas situações da nossa vida, Espírito Santo de Deus, o que eu faço? A partir do momento que nós cremos nessa palavra, vivemos essa palavra, nós não tomamos mais nenhuma atitude sem consultar o Espírito Santo de Deus. Eles falaram, Pedro, e agora? O que nós faremos? E agora? Eu e você que ouvimos essa palavra, o que faremos? Você já entregou a vida ao Senhor Jesus? Você já fez essa confissão? O texto diz, aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Você já entregou a vida a Jesus? Você já ouviu essa palavra? Me alegro que, ao chegar, quando nós chegamos mais cedo, para ensaiar o louvor, e nós ensaiamos bastante, gente, e ainda erramos. É que somos limitados.
E somos falhos. E às vezes a gente ensaiou bonitinho e na hora a gente, hoje mesmo eu dei mancada. O louvor inteiro olha para mim, eu peço perdão depois para todos, né? Ensaiei, mas na hora eu errei. Mas eu me alegro que quando a gente chega para ensaiar, tem um pessoal que está estudando, aprendendo a palavra para o batismo. Olha que fantástico! Ouvi a palavra, entendi a palavra, e agora o que eu vou fazer? Seja batizado. E se você já vem ao culto algumas vezes, ou você que está assistindo e ainda não fez isso, entrega a tua vida a Jesus. Seja batizado e viva uma novidade de vida, porque a partir disso você receberá poder. E sabe o que é fantástico? Ele continua dizendo, e a promessa, versículo 39, diz respeito a vós, aos vossos filhos, e todos que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E ele finaliza, e com muitas outras palavras, dava testemunho, e exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. E eu repito, o mesmo sermão de Pedro, digo para você, salvai-vos ou livrai-vos desta geração perversa. Viva uma novidade de vida pautada na palavra do Senhor. Consulte a palavra do Senhor, porque, amados irmãos, hoje a ferramenta do inimigo é afastar você da palavra, é afastar você dessa esperança aqui que Pedro estava falando. E os que com bom grado receberam as suas palavras foram batizados. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus. Local, o tempo e o propósito. O propósito do Espírito Santo é que eu e você entendamos a palavra. O propósito do Espírito Santo é a cada dia trazer esperança no meu e no teu coração. É derramar um bálsamo, às vezes, na dor, fortalecer a nossa fé, e que venhamos viver em novidade de vida. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Esse acontecido, esse mover do Espírito Santo, ele levou a Pedro a ministrar uma palavra de esperança. Naquele momento, quase 3.000 almas foram agregadas, salvas naquele lugar. Mas não parou aí. Através desse mover, a igreja se espalhou. Essa boa notícia não ficou parada ali em Jerusalém ou aos derredores. Ela está ecoando até hoje no meu e no teu coração. Nós somos uma geração que somos beneficiada por aquele mover. Mas somos uma geração também que temos um compromisso e uma obrigação de continuar ecoando essa palavra de esperança. E que venhamos permitir que o Espírito Santo de Deus, ele venha nos usar como ferramenta para que essa palavra continue ecoando nas próximas gerações. E que venhamos realmente nos atentar com essa geração. E que venhamos ser boca de Deus, que venhamos ser impactados com o Espírito Santo de Deus e não com as coisas do mundo, não com os movimentos.
Que venhamos estar sedento por um sermão, como esse que nós tivemos o privilégio de ler. Não o que eu estou falando, mas o que Pedro realizou aqui com esse povo. Que venhamos estar focados nisso. E que venhamos a cada dia tornar esse movimento presente na minha e na tua vida. Que você não venha desejar, porque eu tenho que ter poder, como em alguns lugares. Não, porque para eu ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso falar em outras línguas. Se Deus quiser te usar, Ele vai usar. Chega alguém que fala inglês, se você fala inglês aí, você vai ser uma ferramenta do Espírito Santo. Se você falar um outro idioma, você vai ser ferramenta do Espírito Santo. Eu falo baianês. E quando eu vou lá quando eu estava na Bahia, ia algum pessoal daqui para lá, e aí eu ia traduzindo. Porque falava umas palavras lá, eles falavam assim, pastor, o que é isso? Quer dizer, eu falo, isso aqui quer dizer isso, isso e isso. Baianês. Né? Então você pode ser boca de Deus no teu trabalho, aonde você estiver. O Espírito Santo de Deus vai usar conforme o propósito. Não é para exibir, que tem gente que dá umas rajadas aí de umas línguas aí que eu nem sei o que é, mas olha, ele tem poder, olha, ele começa a pregar, ele fala Deus é bom e já engata um idioma que eu não sei, mas Deus ele quer que você fale e as pessoas entendam, que as pessoas sejam impactadas. Que você saia daqui falando, o propósito de Deus é que eu saiba do plano de salvação e que haja esperança no meu coração e que eu possa passar dessa palavra para frente. Amém? Feche teus olhos. Em o nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. O mesmo Deus que estava presente naquele dia, aqui, ó meu Pai, registrado em Atos 2, é o Deus que está aqui. O Espírito Santo que foi derramado naquele local, é o Espírito Santo que é derramado nesse local, o Espírito Santo que está habitando no coração nesse momento. Obrigado, ó Deus, porque aquele dia, Senhor, muitas pessoas tiveram a oportunidade de entender desse plano de salvação. Obrigado, ó Deus, porque nesse momento também, ó Senhor, estamos aqui, ó Senhor, ouvindo desse plano de salvação. Pessoas que irão nos assistir, ó meu Pai, que está nos assistindo, terá acesso, ó meu Pai, a entender deste plano de salvação, que é o Senhor que liberta, o Senhor que salva. E que aí, ó meu Pai, onde estivesse, invocar o Teu nome, ó Senhor, de coração, se houver arrependimento, confissão, ó meu Pai, será salvo, ó meu Pai. Talvez pessoas, ó Deus amado, que nesse momento está num leito, ó Deus amado, pessoas que nem conseguem ir num local para um culto, mas está ouvindo essa palavra, que haja esperança, meu Pai, que haja, meu Pai, independente, ó Senhor, das dores, independente do choro, ó Deus amado, mas há um projeto salvífico, ó meu Pai, há um plano de salvação, há esperança para as nossas vidas, ó meu Pai. E que se nós, ó meu Pai, que já ouvimos, ó meu Pai, que haja mudança em nós, que haja um desejo, ó Deus amado, de viver da Tua palavra. Se fazia, ó meu Pai, algo que não Te agradava, já não vamos fazer mais, ó Deus. Se vivíamos, ó meu Pai, uma vida de uma forma dissoluta, ó meu Pai, que venhamos viver uma vida conforme a Tua vontade, ó Deus. Se vivíamos, ó meu Pai, conforme os padrões do mundo, que venhamos viver, ó meu Pai, segundo a Tua palavra, ó Senhor. Que a cada dia, ó meu Pai, nesse lugar, seja ministrada a Tua palavra, ó meu Pai. Independente, ó Deus amado, daquilo que está lá fora, independente do curso que está tomando aí, ó Senhor, independente do que é ministrado, ó Senhor, na internet, no YouTube, que venhamos ser sóbrios na Tua palavra, ó Senhor. Que
cada um desse lugar saia hoje com esperança, meu Pai. Que não sejam, ó Deus amado, pressionados a falar outros idiomas, a demonstrar poder, mas que venha compungir o coração, que haja quebrantamento no coração, que haja arrependimento e que haja espaço para o Teu Espírito Santo habitar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Qual foi o texto que a pastora Lúcia leu? Ore pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. E a resposta do povo foi: o que temos que fazer? Pergunte para Deus o que você tem que fazer. Não é a igreja que vai te dizer o que você tem que fazer. Não é a igreja que tem que dizer como você tem que vestir, como você tem que criar os filhos, como você tem que ler e orar. A gente só compartilha experiências, mas você precisa perguntar para Deus: o que eu preciso fazer? De que jeito que eu tenho que caminhar? O que o Senhor quer que eu mude? Ore e deixe o Espírito Santo te mostrar. Amém?